Graça e paz, amém, igreja? Amém. Quantos aqui estão felizes por estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes por não estar doentes? Amém, amém, irmãos? Conforme o Juliano falou, uma metade está doente, a outra está recuperando, né? E tem aqueles que viajaram, né? Já estão de férias, né? Aquela velha inveja santa, né? Se é que existe isso, né? E tem aqueles irmãos que, né, seus empregos estão fazendo confraternização, né? Eu quero já justificar a ausência da pastora. A pastora está numa confraternização do serviço dela, e a pastora tem uma chefe muito top da galáxia, meu irmão, que ela é uma chefe que todo mundo deveria ter, porque ela paga para os funcionários dormir em um hotel. Na última vez era um hotel 5 estrelas. Então, é uma chefe que nós oramos pela vida dela todas as vezes. Amém, irmão? Então, eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Então, justificando a ausência da pastora, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Nós vamos ler o capítulo 1. E o versículo 18. Pode colocar aí, a gente lê junto. João 1, 18. João capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus fala: ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Papai querido, nós adoramos a Ti, Senhor Jesus, pelo privilégio, Senhor meu Pai, que o Senhor nos escolheu, Senhor meu Pai. Papai querido, é uma noite de adoração, é uma noite de exaltação, Senhor meu Pai. E não existe outro motivo, Senhor meu Pai, de não ser adorarmos a Ti, Senhor meu Pai. Nós Te glorificamos, Te adoramos, Te amamos, Senhor meu Pai. Vem continuar estando no nosso meio, vem continuar falando dos nossos corações, Senhor meu Pai. É o que nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, pode tomar assento. Eu gostaria, meus irmãos, que vocês imaginassem, meus irmãos, duas cenas. A primeira cena, né, muitos aqui estão doentes, mas imagina que uma pessoa está extremamente enferma. Ela está no hospital, ela está na cama, ela está no seu quarto internada. E do sua cama, onde ela está, do seu quarto, onde ela está, ela consegue observar o médico. E ela está vendo o médico ali. Mas só, meus irmãos, que esse médico ele não está fazendo nada. Esse médico ele está olhando para aquela pessoa. Simplesmente ele está olhando para ela. Aquele médico, meus irmãos, ele sabe exatamente o que você tem. Aquele médico, ele sabe o diagnóstico que você tem. Aquele médico, ele vê que você está com dor. Mas aquele médico, ele fica parado ali naquela parede, naquele quarto, ele não entra dentro desse quarto. Ele simplesmente, ele observa, ele anota as coisas e ele vai embora. Ele até pode ser, meus irmãos, um médico competente. Ele até pode ser um médico extremamente especialista na dor ou no problema que você está sentindo, mas ele é um médico distante. Ele não é um médico que está junto com o seu paciente. Então, naquele momento, ele não vai resolver nada o seu problema. Agora, imagina a segunda situação. Você está com o mesmo problema, você está com as mesmas dores,
você está acamado, você está no quarto, mas só que agora, meus irmãos, entra na sua sala, esse médico, ele entra no seu quarto, ele aproxima da sua cama, ele toca em você, ele sente a sua dor, ele fala com você, ele se envolve, ele faz o diagnóstico com você, ele não manda alguém no lugar dele, ele não manda um representante, ele fica sempre do seu lado. Ele entra na sua dor, ele entra na sua realidade, ele entra na sua história. E sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas acham que Deus é como o primeiro médico. Um Deus que simplesmente observa de longe. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus que simplesmente fica analisando. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus que fica simplesmente julgando, esperando você melhorar sozinho. Mas a mensagem de Natal é um mês em que nós celebramos o nascimento de Cristo Jesus encarnado. A mensagem do Natal é que Deus é como a encenação do segundo médico. Ele não ficou no céu apenas observando, ele entrou na sala de emergência chamada humanidade, ele vestiu carne, ele sentiu dor, ele chorou, ele sangrou. Jesus é Deus que entrou nessa sala. Jesus é Deus que não ficou simplesmente atrás de uma parede. Jesus é Deus, Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Aleluia, amém, irmãos? Jesus é Emmanuel, Deus conosco. O Natal não é sobre um Deus que nos observa de longe. O Natal, meus irmãos, é sobre um Deus que entrou na nossa dor. E eu quero refletir com os irmãos 3 pontos sobre esse Jesus, o Deus encarnado. Nós poderíamos falar, meus irmãos, e esse mês nós estaremos focados mais sobre Jesus, e nós poderíamos estar aqui falando, né, dias e dias e dias sobre Jesus Cristo, mas nós iremos focar em 3 pontos sobre Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos é que podemos falar de Jesus, é que existem alguns equívocos sobre Deus. Existem muitos, na verdade, muitos equívocos sobre Deus. Alguns acreditam que esse Deus é um Deus que nos odeia. Algumas pessoas acreditam que esse Deus odeia a sua criação. Algumas pessoas acreditam que esse Deus, ele nos fez e nos abandonou. Algumas pessoas acreditam que esse Deus, ele simplesmente quer destruir você. Algumas pessoas acreditam que esse Deus, ele tem prazer na sua dor. E muitas pessoas, por causa, né, de coisas que já aconteceram com elas, que já passaram coisas ruins na sua vida, né, tem algo guardado em seu coração. E isso elas levantam e elas tragam para si um equívoco sobre quem é Deus. E por que ele permitiu que tal coisas ruins acontecesse em sua vida. Mas quando nós olhamos Jesus Cristo, quando nós olhamos esse versículo, essa passagem em que nós lemos aqui, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele veio para apagar os equívocos sobre quem Deus é. Porque a Bíblia vai falar, meus irmãos, que Jesus veio e ele estava ensinando a verdade. Ele estava vivendo um exemplo de quem Deus é. Quando nós voltamos, então, a esse texto em que nós lemos, diz o seguinte, que nenhum homem jamais viu Deus em tempo algum. O único Filho, ou o único Deus unigênito, que está no seio, na presença íntima do Pai. Mas ele não declarou, ele não revelou. Aqui está falando de Jesus. Em outras versões fala o seguinte, que ninguém nunca viu Deus, o único Filho, que é Deus
e estar ao lado do Pai foi quem nos mostrou quem Deus é. A verdade, meus irmãos, é que você entende que Deus, esse Jesus era Deus carne. Esse Jesus era Deus em pele. E ele veio, meus irmãos, para apagar, né, todos os equívocos errados sobre Deus. E nesse período de Natal, é comum nós ouvirmos, né, as canções de Natal, principalmente aqui na Irlanda. Todo lugar que você vai, você ouve uma canção de Natal. É ou não é, meus irmãos? Você está ouvindo na rádio, está passando, nesse período do Natal, nesse período de dezembro, está passando música de Natal. Você está no seu serviço, do nada está passando música de Natal. Você vai no supermercado ou no shopping, está passando música de Natal. E essa semana, meus irmãos, eu estava no meu serviço, estava passando uma música de Natal e eu prestei atenção na letra dessa música. E essa letra falava o seguinte, que Deus, de longe, Deus está nos observando. Tinha essa música, meus irmãos, ela tinha uma melodia até bacana, mas só que ela não é a mensagem real do Natal. Porque a mensagem de Natal é Deus, Jesus, Emanuel. Ele não está distante, ele não está simplesmente, ele está nos observando, ele está conosco. Ele não está distante, ele não está nos observando, ele está conosco. E quando Deus, esse Jesus, ele está conosco quando estamos diante de um túmulo, diante de um ente querido. Esse Jesus, esse Deus, ele está conosco quando o nosso filho, ou seu ente querido, ou um parente seu, está na sala de emergência. Esse Jesus, ele está conosco quando estamos no lugar mais baixo da vida e nós não sabemos o que fazer. E sabe qual é a mensagem do Natal, meus irmãos? É que Jesus nos ama. Jesus, esse Deus em pele, Jesus nos ama. Jesus nos mostra que se você quer saber como Deus é, olha para Ele. Porque é assim que Deus é. Jesus é como Deus. Jesus é como Deus pensa. Jesus é como Deus ama. Jesus é como Deus sente. Jesus foi até os abatidos e rejeitados. Jesus acreditou nas pessoas que não acreditavam em si mesmas. Jesus estava sempre diante, né, dos necessitados. Jesus, ele tinha acesso às pessoas em que a sociedade tinha desistido. Jesus estava sempre comendo, estava sempre ao lado dos publicanos e dos pecadores. E Jesus, eu não sei qual a concepção que você tem sobre Deus. Alguns acham realmente que esse Deus, ele é santo e ele está distante, ele está inalcançável, não tem como alcançarmos, não tem como termos relacionamento com Ele. Mas Jesus veio e viveu e procurou pessoas cujas vidas estavam quebradas, machucadas, e ele queria estar com elas, e é isso que Jesus é. O equívoco, então, que as pessoas acham, é que Deus é um Deus impiedoso. O equívoco que as pessoas acham, que Ele não pode ser agradado. As pessoas acham que você não pode realmente agradá-lo. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós vemos em Jesus, nós vemos que Jesus, ele pode ser agradado, ele pode ser desfrutado. Ele não é como um Deus desagradável, ele é um Deus encarnado, ele era um Deus em pele. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Se você quer conhecer Deus, olha para Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Jesus apagou os equívocos sobre Deus. E em segundo lugar, Jesus veio expressar o amor de Deus. João 3, versículo 16. Bota na tela aí também, Tom,
nós lemos esse versículo semana passada. É um versículo que todo cristão tem que saber, porque a base do cristianismo está ali. É o versículo central da palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos ler esse versículo junto? Porque Deus... Aleluia, amém, irmãos? Uma salva de palmas para esse nosso Jesus. Jesus veio para expressar o amor de Deus. É um ditado que nós falamos muito nesse Natal, que Jesus é a razão do Natal. Jesus é a razão para esse Natal. Mas talvez você não tenha pensado sobre isso de uma outra maneira. Jesus, sim, é a razão desse Natal. Mas você sabia que você também é a razão desse Natal? A única razão, meus irmãos, pela qual Jesus Cristo veio para que Ele pudesse mostrar e expressar o amor, foi por causa de você. Então eu quero dizer o seguinte, você, Miguel, você por causa de Jesus Cristo, você também é a razão desse Natal. Você também, Eric, por causa de Jesus Cristo, você também é a razão desse Natal. Fala para a pessoa que está do seu lado o seguinte, você também é a razão desse Natal. Amém? Fala de novo, você também é a razão desse Natal. Aleluia. Jesus, meus irmãos, é aquele que veio mostrar esse amor de Deus, não somente só para você. Esse Jesus, meus irmãos, Ele não enviou representantes. Esse Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não enviou um anjo para demonstrar esse amor por você. Jesus Cristo, meus irmãos, esse Deus, Ele não mandou um assistente qualquer a essa terra aqui para demonstrar esse amor por você. Ele mesmo veio em carne e osso para demonstrar esse amor por mim e por você. Esse mesmo Jesus, Ele veio aqui a essa terra demonstrar amor por mim e por você. Aleluia, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E nós, meus irmãos, esse período é um período em que nós compramos presentes para as pessoas. E muitas das vezes nós procuramos o presente perfeito, né? E como somos brasileiros, a maioria brasileiros aqui, nós sempre deixamos, né, as coisas para a última hora. E quando a gente vai comprar as coisas, já não tem mais, né? Mas, na realidade, nós sempre procuramos o presente perfeito, o presente que representa a pessoa em que nós vamos presentear. Mas a verdade, meus irmãos, é que Jesus Cristo veio para expressar o amor de Deus. Sabe o que Ele fez, meus irmãos? Ele entendeu que presença é mais importante do que presente. Seu maior presente para nós foi a sua vinda. Ele veio para nos dar esse maior presente que nós poderíamos ter, a presença dEle, a presença dEle. Não fica longe, meus irmãos, dEle, não fica longe desse maior presente que nosso Deus deu para nós, a presença do seu Filho para estar em nosso meio. Aleluia! Se você acredita nisso, aplauda ou glorifica, abraça, abra sua boca, exalte ao Senhor Jesus. Aleluia! Jesus veio mesmo, Ele mesmo, para apagar os equívocos que nós temos sobre Deus. Um Deus de que alguns acreditam realmente que Ele está bravo com você. Ele quer que você fale, né? As pessoas acreditam nisso, que esse Deus quer que você fale. Esse Deus que alguns acreditam que Ele quer que você sofra. Nada disso é quem Jesus Cristo é. Jesus veio realmente
para expressar o amor de Deus por mim e por você. Quando nós olhamos, meus irmãos, o amor de Deus, Jesus teve um encontro com a mulher no poço, a mulher samaritana. E Jesus fez 3 coisas por ela. Jesus perdoou o passado dela. Jesus deu um propósito para viver. E terceiro, deu a vida eterna. Gostaria de chamar a atenção de vocês aqui. Quando a Rebeca era pequena, a Rebeca, quando queria chamar a nossa atenção para alguma coisa que ela estava fazendo, e ela achava interessante, e a gente estava meio distraído, ela pegava a nossa cara e falava, virava o nosso rosto e falava: presta atenção, papai, olha aqui para mim. Sabe que Jesus Cristo, sabe que Jesus Cristo está falando? Jesus estava meio que falando isso para você: olha, presta atenção, olha para mim, é por causa de Jesus, você tem passado perdoado, propósito para viver e um lar no céu, eu tenho passado perdoado. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Segundo, eu tenho um propósito para viver. Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu tenho um lar no céu. João capítulo 14, versículo 2 e 3, na casa do meu papai, do nosso pai, há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Filipenses capítulo 3, versículo 20, pois a nossa cidadania está onde? Nos céus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, uma herança incorruptível, incontestável, incontaminável, e que não se pode murchar, reservada nos céus para nós, para mim e para você. Então eu gostaria que você repetisse, meus irmãos, com todo o fôlego que você tem no seu pulmão, 3 coisas: por causa de Jesus. Fala: por causa de Jesus, eu tenho passado perdoado, eu tenho propósito para viver, eu tenho um lar no céu. De novo: por causa de Jesus, eu tenho passado perdoado, eu tenho propósito para viver, eu tenho um lar no céu. Se você acredita, exalte o Senhor, bate uma palma, glorifica o Pai, porque o passado é perdoado, você tem um propósito para viver, e nós temos um lar no céu. Aleluia! Quantos aqui tem um lar no céu? Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 18 ao 19. Diz que nós seríamos capazes, diz com o amor de Deus que Jesus veio expressar, diz que nós seríamos capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus por nós. Se nós perguntarmos, meus irmãos, qual longo é o amor de Deus por nós? A resposta é: dura para sempre. O amor de Deus por nós dura para sempre. O amor entre um homem e uma mulher, sem o amor de Deus, causa destruição. O amor entre um homem e uma mulher em um casamento, quando falta Deus, causa divórcio. Quando causa divórcio, meus irmãos, causa destruição no lar. Causa destruição no lar, afeta os filhos. Afeta os filhos, vai afetar gerações futuras. Tudo por causa da falta do amor de Deus. Mas o amor de Deus por nós, para mim e por você, ele dura para sempre. Ele dura para sempre. Qual larga é a sua capacidade de amar? Tão larga que você não pode ir em nenhum lugar onde o amor dele não possa alcançar você. É tão longo, meus irmãos, que dura para sempre, mas tão largo que não importa
quão distante você se sinta de Deus, o amor de Deus está ao seu redor, agora mesmo, mesmo que você não sinta isso. Seu amor, meus irmãos, é tão profundo, quão profundo? É tão profundo, que se você estiver no poço mais profundo, mais lamaçal que estiver, o amor de Deus vai até lá embaixo. E ele não fica apenas, meus irmãos, esse amor de Jesus Cristo, né, no topo das pessoas, das melhores pessoas conceituadas. Talvez você está sentindo assim nesse momento. Talvez, meus irmãos, você está sentindo assim, né? Olha, eu estou no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo quer restaurar a sua vida. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos, muitas das vezes, testemunhos de pessoas que estavam realmente lá no fundo do poço, lá no lamaçal. Eu já vi testemunhos de pessoas aqui da igreja mesmo, que falaram o seguinte: olha, pastor, eu estava numa boate, eu estava numa balada, eu estava curtindo na balada, né, os prazeres momentâneos da carne. Eu estava no meio de mesas rodeadas de bebidas, com mulheres de lado, uma música ambiente. E não sei o que aconteceu, pastor. Eu senti que eu não fazia parte daquele lugar. Eu senti um nojo daquele lugar. Mas ao mesmo tempo eu senti um amor pelas pessoas. E eu senti Deus me chamando. E eu senti realmente que Deus estava me tirando lá do fundo do poço. Quantas pessoas aqui já ouviram testemunhos assim? Talvez é o seu testemunho da sua vida. Deus te tirou lá do fundo do poço. Então, é o quão profundo é o amor de Deus para nossas vidas. Quão alto é o seu amor? Você só sabe quão alto é o amor de Deus. Quão alto é o amor de Deus. Ele pode passar por cima de todas as escolhas erradas que você fez. Todas as decisões ruins. Todos os erros. Todas as falhas que você cometeu. O amor de Deus é tão alto que Ele pode passar por cima de tudo isso. E Ele falar ainda para você: eu amo você. Eu vou te salvar. Eu vou te limpar, eu vou te restaurar, eu vou te usar, eu vou te levantar. Talvez, meus irmãos, você pode ter cometido um erro, mas você não é um erro. O amor desse Jesus, meus irmãos, então é tão alto que Ele pode olhar sobre tudo isso, o que nós fizemos, e mesmo assim continuar nos amando. E por fim, Jesus não veio apenas para apagar os equívocos que nós temos sobre Deus. Não apenas Ele veio para expressar o amor de Deus por nós, mas Ele veio para nos capacitar a ter um relacionamento com Deus. Ele veio para nos capacitar a ter um relacionamento com Deus. Escute, meus irmãos, se você perdeu tudo que eu disse aqui nessa noite, mas eu gostaria que você entendesse, pelo menos, ou uma coisa ficasse, pelo menos isso na sua mente. A razão pela qual você está vivo é que Deus ama você. A razão pela qual você está vivo é que Deus quis conhecer você. Se nós pararmos para pensar sobre isso, meus irmãos, é a única razão para que você esteja vivo nessa noite, é porque Deus escolheu você. Se nós olharmos, meus irmãos, o tão profundo que é isso. Eu estava olhando a foto do filho do Jonatas essa semana, né, e ele vai estar aqui contando um testemunho, né, em breve sobre o seu filho que nasceu. O menino já nasceu guerreando, um guerreiro aquele menininho. E eu
fiquei pensando sobre aquele menininho e sobre meus filhos e sobre a minha vida também. Que de milhões, milhões e milhões de espermatozoides, eu nasci. De milhões, milhões de espermatozoides, você nasceu. A única razão disso, meus irmãos, é porque Deus resolveu escolher você. É que Deus quis escolher mais você do que os outros que ficaram. Ele quis escolher você. Ele quis ter um relacionamento com você. Ele quis, Ele quer, Ele desejou e Ele deseja. É por isso que Ele escolheu você. Ele ama você. A única razão pela qual Jesus veio foi para possibilitar um relacionamento com Deus. Um relacionamento entre você e Jesus. E Deus, isso não é religião. Não é igreja. Eu quero fazer uma pergunta tão sincera para os irmãos. Quantos de nós queremos ir para o céu quando morrermos? Quantos aqui desejam ir para o céu? Aleluia! Aleluia, amém? Quantos aqui querem ir para o inferno e queimar para sempre? Levanta a mão. Vou repetir novamente. Quantos aqui realmente querem ir para o céu quando morrerem? Aleluia! Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia, acho que essa é uma das poucas vezes que toda a igreja vai concordar em um ponto, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, todos nós queremos passar nossa eternidade com Jesus. Todos nós queremos, encontrar esse Jesus. Mas, meus irmãos, sabe o que acontece? Nós não queremos conhecê-lo agora. Como que nós queremos passar a eternidade com Jesus, mas se nós não queremos conhecê-lo, se nós não nos esforçamos para conhecê-lo, se nós não nos esforçamos para ter um relacionamento com Ele, se nós não fazemos pelo menos o mínimo do básico para ter relacionamento com Ele, e nós enchemos a bola, enchemos os nossos pulmões, e falamos que eu quero morar com Jesus no céu. Realmente nós queremos. Mas será que vamos? Se nós não queremos fazer o mínimo. O mínimo, meus irmãos, que eu falo é o mínimo mesmo. De você orar pelo menos alguns minutinhos. Nós estamos fazendo 12 horas de oração e eu falei ali, meu irmão, 12 horas de oração, não é possível que você não consegue 1 minuto para estar aqui na igreja orando. Aí a gente tem que implorar para brigar com os líderes, irmãos, cadê o pessoal dos seus conexos que ninguém está escrevendo? Cadê a igreja que ninguém está querendo escrever para estar pelo menos 1 minuto na oração de 12 horas? Isso é o mínimo, meus irmãos. E nós queremos realmente passar a eternidade com Jesus. Se você quer passar a eternidade com Ele, você precisa conhecê-lo agora. Quando entregamos, meus irmãos, o nosso coração, nossa vida para Jesus, nosso Salvador. Sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Sabe o que demonstra? Demonstra humildade. Quando você entregou sua vida para Cristo, você estava demonstrando humildade. Sabe o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, olha, você, Deus, é Deus e eu não sou. Você pode me salvar e eu não posso. Você pode me mudar e eu não posso. Você pode me fazer a sua imagem e eu não posso. E tudo que Deus precisa de você hoje é humildade. A mensagem de Natal, meus irmãos, é que Jesus ama você. Jesus veio para desfazer todas as mentiras e equívocos sobre quem Ele é. E se você quer saber quem Deus é, olha para Jesus. Jesus é Deus em pele e Ele veio para te capacitar a ter um relacionamento real com Ele.
gostaria que toda a igreja nesse momento fechasse os seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu gostaria de já pedir o pessoal do louvor que suba aqui. Todo mundo, toda a igreja, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Gostaria também que você colocasse a mão no seu coração e que você repetisse comigo essas palavras e que fossem palavras sinceras no seu coração. Toda a igreja, eu gostaria que mantenha os seus olhos fechados, com a cabeça baixada. E novamente, repita essas palavras com toda a sinceridade do seu coração, porque eu sei que você sente isso. Eu gostaria que você dissesse o seguinte: Senhor Jesus, eu quero ir para o céu algum dia. E eu acredito que o único caminho para o céu é através de Jesus Cristo e da vida eterna que Ele promete. E assim, hoje eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter morrido. Obrigado por derramar sangue que era o sangue de Deus. Pelos meus pecados. Eu te agradeço porque Tu ressuscitaste dos mortos. E por causa disso, eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu tenho um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, a expressão do amor de Deus. E eu agradeço a Ti por isso. Aleluia. Eu gostaria então agora que você abrisse os seus olhos e falasse assim para a pessoa que está do seu lado: Jesus Cristo é doido por você. Fala isso com todo amor. Jesus é louco por você. Jesus é apaixonado por você. Jesus ama você. Aleluia. Eu gostaria de encerrar aqui com a frase do Santo Agostinho. Ele dizia o seguinte: agora que os seus olhos foram abertos, eu quero que você fez de Jesus o Senhor da sua vida. Você está vendo tudo em preto e branco, mas agora você pode ver o Natal deste ano em cores. E agora que seus olhos foram abertos, agora que você fez de Jesus o Senhor da sua vida, você estava vendo tudo em preto e branco, mas agora você pode ver o Natal deste ano em cores. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? A salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, fazendo a ceia do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Jesus é bom em todo tempo, Jesus Cristo, Ele é bom demais, aleluia. Deus é bom, aleluia. Eu gostaria que você, antes de nós entrarmos na leitura da palavra de Deus, para nós começarmos a cerimônia da ceia do Senhor, ore ao Senhor nesse momento. Faça uma declaração de amor a Jesus pela sua vida. Agradeça a Deus pela tua salvação. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Se tem alguém em nosso meio ainda que não aceitou esse Cristo Jesus Cristo, que talvez Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração e você ainda insiste em manter a porta do seu coração fechada, abra nessa noite. Jesus Cristo quer fazer uma grande mudança na sua vida. Ele quer responder os seus questionamentos. Conforme nós falamos nessa noite, Ele veio tirar todos os mal-entendidos que você tem sobre Deus. Talvez você sentiu-se rejeitado por Deus em um momento da sua vida. Talvez você sentiu-se traído por Deus em um momento da sua vida. Mas eu quero dizer para você que os planos de Deus são perfeitos para você. Os planos de Deus são perfeitos para você.
Os planos de Deus são perfeitos para você. Ele perdoou o seu passado. Ele te deu um novo projeto de vida. E Ele tem um lugar reservado para você nos céus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E nós adoramos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, nós estaremos lendo o versículo 23 em diante. O ensino que eu lhes dei é o mesmo que eu recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, agradeceu a Deus por ele, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Faça isso para se lembrar de mim, a lembrar desse amor dele por a sua vida, desse sacrifício que ele teve ali na cruz do Calvário por você. Do mesmo modo, depois de ter comido, Jesus pegou o cálice do vinho e disse: este cálice é nova aliança feito por Deus com o seu povo. E essa nova aliança começa por meio do meu sangue, ali na cruz do Calvário. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso para se lembrar de mim. Aleluia, isso é poderoso. Amém, irmãos? Gostaria então que toda a igreja participasse da ceia do Senhor neste momento. Amém? Senhor, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, e queremos apresentar, Senhor Deus, o pão, o cálice, Senhor, meu Pai. Nós estaremos celebrando, Senhor Jesus, a ceia neste momento, Senhor, meu Pai. E é o momento, Senhor, meu Pai, de nós lembrarmos realmente desse sacrifício. É o momento, Senhor, meu Pai, de nós lembrarmos desse amor, Senhor, meu Pai, por nós, Senhor, meu Pai, que não tem tempo, Senhor, meu Pai, que é profundo, Senhor, meu Pai. Oh, aleluia, Jesus. E nós te louvamos e nós te agradecemos por ter enviado o seu Filho, meu Pai, teu único Filho, para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar, Jesus. E nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Todos os irmãos que vão participar, segurem o pão, segurem o cálice e todos nós iremos participar todos juntos. Amém? Teu sangue leva-nos além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, falas de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar
somente pelo sangue. Aleluia. Depois de ter comido, Jesus pegou, e agradeceu a Deus por ele, partiu o pão e disse: isso é meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isso para se lembrar de mim. Amém? Os irmãos podem comer o pão. Aleluia, Jesus. Do mesmo modo, depois de ter comido, Jesus pegou o cálice do vinho e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. E essa nova aliança começa por meio do meu sangue. Cada vez que vocês beberam deste cálice, façam isso para se lembrar de mim. Amém? Os irmãos podem participar. Aleluia. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor Jesus. Oh, Deus poderoso. Obrigado, Deus. Obrigado por ter nos amado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Deus poderoso, Senhor, meu Pai. Deus poderoso, Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor, meu Pai. Digno de tudo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor, meu Pai. Tu és digno. Glória a Deus, de Senhor, meu Pai. tudo. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Abra a sua boca. Glorifica a Deus. Abra a sua boca. Exalte ao Senhor Jesus. Exalte ao Senhor Jesus. Abra a boca, igreja. Abra a sua boca. Começa a falar palavras agradáveis a Deus. A Ele ter morrido no teu lugar. Por Ele perdoado os nossos pecados. Por ter nos dado a salvação. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Sim, Jesus. Oh, aleluia. Pois tudo vem de Sim, meu Pai. e tudo é para Ti. Oh, exaltado seja a Ti, Senhor Jesus. Glória a Ti, meu Pai. Deus maravilhoso. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. A igreja fica de pé, você pode ficar em pé, levanta suas mãos. Dia e noite se você quiser andar, se você quiser pular, quiser correr, andar para um lado e para o outro, agradeça a Deus, exalte ao Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Nós exaltamos a Ti, Jesus. Aleluia. Te exaltamos. Nós te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Ó Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Pode cantar mais uma vez, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Oh, aleluia. Te exaltamos, Senhor Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia. Te exaltamos.
salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor meu Pai, por essa noite. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por tudo, Senhor meu Pai. Nós te exaltamos, Senhor Deus, pelo teu amor, meu Pai. Obrigado, Jesus, por ter vindo a esse lugar, Senhor meu Pai. Obrigado, Senhor meu Pai, por ter nos salvado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por ter perdoado os nossos pecados, Senhor meu Pai. Independentemente da situação que nós estamos, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu coração, eu não sei qual é o seu posicionamento, o seu relacionamento com Deus, mas uma coisa eu tenho, e eu tenho certeza disso: o nosso Deus, Ele te ama incondicionalmente. O nosso Deus te ama incondicionalmente. Eu gostaria que você não saísse daqui sem isso no seu coração. Você pode abandonar esse Deus, você pode afastar-se desse Deus, mas o nosso Deus não vai te abandonar e não vai afastar de ti. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Senhor meu Pai, te glorificamos, te exaltamos por essa igreja. Agradecemos pela vida de cada irmão aqui, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, somente Tu és digno de honra, de glória e de adoração. Em nome de Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor, meu Pai celestial, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Antes de nós dizermos amém, eu gostaria que nós orarmos pela vida da nossa irmã Érica. Amém, Senhor Jesus. Oramos pela sua vida, Senhor meu Pai, por mais esse ano de vida. Pai querido, meu Pai, que o Senhor venha dar saúde para ela, Senhor meu Pai. Que seja um ano de saúde, Senhor meu Pai. Pai querido, um ano de realizações, Senhor meu Pai. Que os seus sonhos, Senhor meu Pai, os seus projetos, Senhor meu Pai, segundo o teu coração, segundo o teu propósito, Senhor meu Pai, sejam realizados, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, cura, Senhor meu Pai. Repreendemos toda enfermidade, Senhor Jesus, do seu coração, da sua vida, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus. Oramos pela vida do Miguelzinho também, Senhor meu Pai, que completa mais um ano também, Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar com ele, Senhor meu Pai, na escola, Senhor meu Pai, que ele venha ser exemplo na sua casa, Senhor meu Pai, que ele venha expressar esse amor, Senhor Deus, que ele demonstre esse amor, Senhor meu Pai, por ti, Senhor meu Pai, que ele possa impactar pessoas, seus amigos, e que ele possa ser um futuro pastor, um pregador da palavra de Deus. Nós oramos pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória pertence somente a ti. Amém. Amém, irmão?